Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Nossa coluna podcast hoje traz uma convidada especial. Eu gostaria que a minha amiga Gisele... Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Zé. E você? Tudo bem. Apresente pra gente nossa convidada especial do dia de hoje. Antes de apresentá-la, eu quero dizer que eu vim homenageá-la, ó. Uau! Tá? Você tinha visto? Eu gostei disso, viu? Porque nossa convidada é a minha terapeuta. Uau! Essa frase é dela? Essa frase é aqui, ó. Né? Ela sempre fala isso pra mim, na verdade. Não se perca de ti, né? Não se perca de si. E a Patrícia, eu falo que ela, não só eu, né? Que ela é uma cientista da alma. Mas eu quero que ela se apresente. Bom, aliás, cientista da alma ativadora de corações, né? Eu falo que esse é um apelido que eu ganhei. E eu gostei, porque foi dado com muito carinho. Mas eu sempre me apresento dizendo o que eu gosto, né? Eu gosto de aprender sobre o ser humano, eu sou extremamente curiosa. Então eu falo que eu sou uma aprendiz no mundo. Mas, falando da minha profissão, eu tenho uma abordagem na psicoterapia em psicodrama, mas trabalho muito com a autotranscendência e o autodirecionamento e a consciência consciente. Então, eu estou resumindo aqui uma série de cursos, né, da área de psicologia, mas o meu grande direcionamento é, de fato, estudar cientificamente a alma de cada ser humano, de cada indivíduo, de cada ser único, as emoções, os sentimentos, e junto com eles, elaborar isso, crescer, né, e fazer florescer. Bom, então eu estou aqui no meio de um médico e de uma terapeuta, e eu queria saber como que a medicina conversa com a terapia. Eu acho que o que intercede, né, a medicina e a terapia é o paciente, né? O paciente que passa pela medicina é o mesmo paciente que passa pela terapia. E é muito nítido, né, para um terapeuta reconhecer o paciente que não vai ao médico, e é muito nítido para o médico reconhecer um paciente que não vai à terapia. Então, a gente fala desse encontro através da psicossomática, né? A gente fala da psique, que é a mente, a gente fala do soma, que é o corpo. Então, se a gente tem um corpo, né, bem trabalhado, a gente tem uma mente bem equilibrada, e se a gente tem uma mente bem trabalhada, a gente também tem um corpo equilibrado, né? Você enxerga muito isso, Zé, no seu consultório, esse paciente? Sim e não, né? Primeiro, a minha formação, eu sou ortopedista. E o ortopedista, ele aprende desde os seus primórdios. No primeiro dia que a gente está na residência, a identificar uma lesão, classificar. Então, a gente brinca entre os ortopedistas. Se não existe classificação, a gente não sabe o tratamento. Uhum. Porque a gente tenta trazer a linha de raciocínio num pensamento cartesiano. Olha, eu tenho uma fratura, essa fratura ela tem um desvio, esse desvio tem tantos centímetros e eu vou tratar dessa forma. Quando a gente fala de um campo que é uma coisa subjetiva e muito vasta, no consultório, às vezes, a gente não tem muito tempo de abordar essa linha. Então, assim, eu percebo algumas alterações, aprendi muito com o Dr. Fernando Fernandes, assista nosso último programa, e eu encaminho muito, mas eu escuto muito o paciente. Então, eu gasto tempo na primeira consulta para ouvir, para saber como dorme, o que faz, hábitos, qualidade. Então, eu acho que a medicina, o objetivo final é trazer qualidade de vida para esse paciente. Então, não é só a cirurgia, não é só o remédio, é trabalhar corpo e mente. Então, eu já vou partir para uma pergunta. Todo mundo deveria fazer terapia? Olha, como terapeuta eu sou muito suspeita, né? Mas também não vou dizer todo mundo, mas vou dizer que a grande maioria, e é uma maioria que a gente pode dizer 95%. Acho que a terapia, ela ajuda as pessoas a criar o seu alicerce, né? Como se diz, a camiseta da Gia, a trabalharem em si mesmas, a serem cientistas de si. Eu acho que isso é muito importante.
a entender sua própria necessidade, a entender, a se relacionar com suas emoções, com seus sentimentos. E quando a gente fala de medicina, né, principalmente quando a gente fala de paciente, a gente está falando de uma cura, né, através da ajuda do próprio paciente. Se o paciente ele se cuida, se ele toma os medicamentos, se ele cuida do corpo, se ele cuida da mente, automaticamente ele vai saber que a medicina vai cuidar dele por um lado, mas ele vai ter que fazer o trabalho por outro, né, pelo outro. Então, eu falo que nesse sentido é importante para as pessoas, né, buscar aquilo que vai ajudar elas a encontrarem elas mesmas, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito da dor lombar com as dores emocionais. Eu costumo brincar que assim a coluna, né, ela é a estrutura de engenharia do ser humano. Se eu não tenho uma coluna bem estruturada, né, todos os meus membros eles não vão ser bem articulados. Quando a gente fala de psicossomática, a gente está falando de estrutura de vida. A gente está falando da relação, principalmente, né, com seus familiares. Uma pessoa empoderada, uma pessoa que se sente capaz, principalmente, né, a autocapacidade, ela está muito condensada ali na coluna. Pesos emocionais, dificuldade de falar não, ou dificuldade de dizer sim para si mesmo, relacionamento com pai e mãe, isso tudo fica somatizado ali na coluna. Então, quanto mais eu trabalho essas emoções em mim, mais eu abro espaço nos meus músculos, nos meus membros, nos meus ossos, nas minhas articulações, flexibilidade. Então, se você pega cada parte da coluna e você vai estudar isso através da somática, você vai ver que tem uma correlação muito grande. E é impressionante o quanto você trabalhando psicologicamente as áreas da vida, né, você também vai estruturando o teu corpo físico, né? Então, acho que são dois pilares muito importantes, né? E como que a gente consegue trabalhar essas emoções? Acho que tem muitas formas de trabalhar, né? E a terapia é uma das principais. Eu não acho que é a única, mas eu acho que é a principal. A gente fala, né, eu gosto muito do tema da psicoeducação. A psicoeducação, ela é como se diz, dá essa maturidade para as pessoas aprenderem, às vezes, até a falar sobre os sentimentos, sobre as emoções. Acho que parte do ponto que, na nossa infância, a estrutura familiar, a cultura que viveu, a sociedade que viveu, as relações que tiveram no ambiente familiar, fez com que cada pessoa, né, absorvesse o aprendizado de uma forma. Então, você encontra famílias onde tem vários irmãos, né, e tem uma fala das mães, né? Mas eu fiz tudo igual, né? E a gente fala assim, mas eles são todos diferentes, né? O que um entende não é o mesmo que o outro entende. O filho é filho de uma mãe diferente, porque um ano depois a mãe não é a mesma, ela não pensa da mesma forma. Então, a gente tem assim, o estudo da consciência hoje é um dos mais difíceis, né? É difícil a gente saber o que passa na consciência de cada um. Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente olhar. E você acha que o ambiente, você falou da pessoa, do momento, mas o ambiente onde a pessoa é criada influencia? Que eu digo assim, dos seus pacientes, no convívio, o paciente que vive uma situação social, ele tem dramas diferentes do que um outro paciente? Como é isso? Tem, né? Eu acho que o ambiente ele é muito importante no crescimento das pessoas, né? Um ambiente tóxico, por exemplo, ele gera traumas, ele gera crenças e ele traz bloqueios onde as pessoas têm muita dificuldade na vida adulta mesmo, né? Porque às vezes você lida com um paciente de 40, 50 anos que tem medos infantis, que tem choros infantis. E quando eu falo do infantil, eu falo da nossa criança interior, que é o que todos nós temos, né? Um adulto sem a criança interior é chato, né? Um adulto sem a criança interior, ele é muito velho, vamos dizer assim. Ele é altamente responsável, então ele acorda para trabalhar, para cuidar da família e ele simplesmente vive aquela vida ali sem tempo para diversão, porque ele tem muita responsabilidade. E uma criança interior bem cuidada,
né? As crianças que tiveram um ambiente muito tóxico, elas foram... imagina você com uma casa, e toda casa tem uma fundação. Então, se eu tenho um ambiente contaminado, e né, eu tenho um paciente que ele fala que toda vez que ele ia chorar, o pai dele falava assim, mas parece um rato. E ele cresceu e ele não chora. Né? Então, ele tem uma dificuldade de chorar. Então, você imagina. Então, essa fala, né, reproduzida gerou nele um bloqueio em relação ao choro. Gente, o choro, a lágrima é uma expressão do ser humano. Né? Aquilo que não vai para fora, né? Acho que o Zé pode falar muito isso. Acaba, né, somatizando dentro, acaba adoecendo dentro. Então, quando a gente está... quando a gente trabalha essas emoções, a gente abre espaço para esse choro, é como se eu estivesse dando continência para essa criança. Então, eu estou humanizando essa pessoa. Né? Quem não chora, roubou. Né? Seres humanos choram, seres humanos ficam tristes, seres humanos têm raiva. Então, é permitido sentir. Né? E sentir é tecnológico. É uma das maiores tecnologias que a gente tem hoje, é o sentir. Então, é extremamente importante e extremamente tóxico, né? O ambiente que não é, a gente fala de um ambiente hostil, né? Ou o ambiente é facilitador ou o ambiente é hostil. Então, isso faz toda a diferença na forma como a gente cresce, na forma como a gente interage com as pessoas. Uma coisa que você me fala muito é para eu sempre estar em mim. Você acha que isso é a maior consciência que a pessoa pode ter para ter uma vida com menos ansiedade? A ansiedade faz parte, né? A ansiedade é um instinto de proteção que a gente tem. Mas tudo em excesso, né, a gente precisa dosar. Mas o estar em si, eu acredito muito em a gente não perder o ponto de referência interno. Independente do que você faça, independente de onde você esteja, se eu perco meu ponto de referência interno, eu estou suscetível, né, eu estou aberta a algo me sobrecarregar e eu não perceber. Por exemplo, coisa simples. Né, eu estou num lugar onde eu estou com um amigo que às vezes traz conversas que são extremamente desagradáveis, traz brincadeiras que me incomodam muito, e eu tenho uma super baixa autoestima, né? E estou ali participando desse lugar, desse contexto, mas no fundo isso está me fazendo mal. Então isso acontece uma, isso acontece duas, né? Isso acontece três, e aí eu vou mais uma vez colocando, né? Deixando a minha casa em cima de um terreno que não é fortalecido o suficiente. Então, acho que estar em si, né, se você sai, se você faz o check-in, né, vai atender um paciente, vai conversar com os amigos, faz um check-in emocional. Como é que eu estou me sentindo agora? Que seria o estar presente, né? Estar presente. Estou vivendo esse momento. Às vezes eu tive uma situação, né, antes, né, eu vou atender. Tive uma situação e essa situação me deixou triste. E se eu não faço essa autopercepção, se eu não faço esse check-in, vamos dizer assim, e o paciente me conta uma história triste, né, e eu acabo transferindo, né, contra-transferindo esse sentimento, eu posso me sentir mais triste. Se eu tenho essa percepção de como eu estou, eu entendo o tamanho da minha tristeza e eu entendo a tristeza dele. Então, eu consigo fazer essa separação. Né? Então, ter essa autopercepção constante, não se perder de si, entender se eu estou bem para encontrar com um determinado amigo, eu estou bem para sair, eu estou bem até para fazer uma cirurgia, né? Para entrar numa cirurgia. Tem dias que nós estamos melhores, tem dia que nós não estamos tão bem assim. Então, acho que isso faz toda a diferença. Às vezes a gente vai atropelando, né? A gente vai se atropelando por essa falta de autoobservação e autopercepção. A gente entra aí com uma outra coisa que o Zé adora, que é a meditação. Tô começando, tô aprendendo, eu sou faixa branca ainda. Que é um caminho também que te leva para esse mesmo lugar, né? Da presença. Eu vou fazer diferente. Para quem tá em casa, como eu que tá começando, como a gente começa a fazer meditação? É possível ensinar?
Eu falo que são estágios, né? São passos, assim. Meditação, se você faz uma respiração consciente, a gente pode considerar uma meditação. É claro que se você respira consciente uma vez, ele não vai te dar, né, o status interno de uma meditação de 20, 30 minutos. Mas ele é um começo, né? Então, você conseguir fazer o seu fluxo respiratório, né, descer, passar por toda a tua coluna vertebral, para subir, ao invés de respirar até o peito, que é onde a gente tem ali a nossa aceleração de batimento cardíaco, né, sistema nervoso mais agitado. Então, é possível. E você tem N formas hoje, né? Você pode tanto fazer uma respiração consciente, você pode começar, não chega a ser meditação, mas um relaxamento, né, que são as guiadas. Então, você pode começar com a guiada para você começar a ter essa presença, a ter essa percepção e a observar a sua respiração. Você pode fazer meditação ativa. Às vezes, você coloca uma música e presta atenção na batida da música. Quando eu falo de meditação, eu falo de presença. Quanto mais presente você está no que está acontecendo dentro de você, quanto mais observador você está, mais em meditação você entra. A meditação, diferente do que o popular traz hoje, é você conseguir observar seu estado interno e você simplesmente respeitar o fluxo. Então, se você começou a meditar e você está sentindo essa aceleração, para e observe essa aceleração. Vocês vão perceber que à medida que você observa e abre espaço para ele passar, outro sentimento vem, outra emoção vem. E aí você segue observando. Então, os estágios mais profundos de meditação, quando eles falam que a gente não sente o nosso corpo, né, porque a gente se transforma em um só, a gente se transforma, a gente está tão presente, né, que é como se a gente não se percebesse, a gente entra num estágio de nirvana. Aí são as meditações mais profundas, né? Dizem que 20 minutos, né, de relaxamento, não de meditação, equivale a 44 minutos de sono. Então, faz sentido, porque eu já experimentei muitas vezes. Quando você deita, fecha os olhos, o seu cérebro não sabe que você não está dormindo, né? Então, ele entende que tem um relaxamento, o teu sistema nervoso começa a baixar, porque ele sai um pouquinho do alerta. E aí ele abre espaço para esse descanso. Então, são inúmeros benefícios, e é o melhor medicamento que tem para ansiedade. Sabe, assim, se você for, qual é o melhor tratamento para ansiedade? Meditação, respiração. Mas é claro que a gente está falando, né, às vezes, primeiro você vai passar pelo medicamento. E aí você vai aprender a meditar enquanto você está tomando o medicamento, e aí depois você fica só com a meditação. Não sofra de véspera, né? Isso foi uma frase que eu ficava escutando. Não sofra de véspera, é verdade. Isso eu aprendi lá quando eu estava fazendo exame para faixa do karatê. Eles falavam, não sofra de véspera, você vai chegar a ter o momento. E a ansiedade é o carro-chefe dos pacientes que te procuram? A ansiedade é o carro-chefe. Né, assim, ansiedade, pânico, como se diz, né, essa velocidade do mundo. O dia continua tendo 24 horas e a gente tem muito mais coisas para fazer. A tecnologia, principalmente, né, às vezes a ansiedade de você estar ali e passando a tecla constantemente faz com que seu cérebro, de uma certa forma, não estabeleça uma conexão. Então, ele está ali o tempo inteiro mudando, né? Como se você estivesse ali apertando um botãozinho o tempo todo, né? Então, a gente não consegue ter foco, concentração, memória, né? A gente vai enchendo o nosso HD. É aquela coisa, você encheu ali seu computador, né? Você não tirou o arquivo, vai chegar uma hora que ele vai travar. Então, a gente precisa de flexibilidade mental, a gente precisa de espaço mental. E a ansiedade, ela de fato, né, é o mal do século. A gente fala de depressão, a gente fala de ansiedade, né, as tristezas profundas com a depressão e a velocidade, né, a gente está num mundo que é um momento que tudo é rápido, né? Você quer comprar uma casa, você compra do seu celular. Você quer mandar uma mensagem, chega em 1 segundo e em 2 está voltando.
Você quer comprar uma comida e está no seu celular. Você pode fazer o que você quiser, da onde você estiver. Então, isso está tirando as pessoas. O ser humano já é um bicho preguiçoso, né? O ser humano, por si só, ele não vai levantar e vai fazer. Isso é um hábito que a gente precisa criar. Então, com tudo na mão, né, faz com que a gente... Tudo na mão faz com que a gente perca a ação. Até combinou. Verdade. O problema do controle remoto, que você não levanta para mudar mais o canal, o elevador, a escada. E aí a gente volta naquela questão que eu falei com o Dr. Fernando, que a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está doente. E isso qual é que é o muito remédio para isso? Eu sou sempre suspeita, porque eu falo que o remédio é o amor, né? O remédio é o amor para tudo. A gentileza, a autogentileza, a autocompaixão. Quando a gente fala em questão de humanidade, né, de uma doença da humanidade, porque não é só o nosso país, né? A gente pode falar isso no mundo inteiro. E hoje a gente está muito conectado com tudo, né? Porque a TV está aí, a internet está aí. Para uma guerra que acontece em Israel, acontece aqui também, né? Nós também perdemos brasileiros. Então, isso também nos afeta. Pode parecer que não, né? Eu posso não me importar com isso, mas indiretamente isso também nos afeta. Então, eu acho que é muito importante a gente... Eu acho que é muito importante a gente ter ficar atento, né, ao que está acontecendo e entender que a gente está, sim, passando por um momento de transição. A gente sai de um momento onde... A gente sai de uma época muito fechada, né, e a gente está numa época muito aberta. Então, a gente não está sabendo lidar com o volume, a gente não está sabendo lidar com o excesso, né, e a gente não sabe quando isso vai parar. A tendência é cada vez... Não, acho que não vai parar. Pelo menos enquanto a gente estiver aqui, não. Eu acho, né? Acho que nos próximos anos, assim, a tendência é aumentar até a velocidade reduzir, né? Foi uma polaridade muito fechada, agora a gente está numa muito aberta. Então, quando a gente passa as polaridades, aí a gente encontra o caminho do meio. Então, acho que... Por isso a importância da gente se encontrar. Por isso a importância da gente se salvar. Primeiro, né? Quem está feliz consigo, né? Não vai encher o saco de ninguém. Né? Quem cuida de você automaticamente está cuidando do outro. Então, se eu me fortaleço, eu estou aprendendo a lidar com as adversidades da vida. Eu estou aprendendo a ser uma boa mãe, eu estou aprendendo a ser um bom pai, eu estou aprendendo a ser um bom trabalhador, sabe? Um bom colaborador. Então, quando a gente está bem em todos os sentidos, assim, principalmente com a mente, os sentimentos e o corpo, né, você não vai se incomodar com coisas que as pessoas te falam e do jeito que está hoje, né? Às vezes as pessoas falam um oi diferente e ele toma uma enquadrada porque o outro não gostou do oi que alguém falou, porque ele não estava num dia bom e foi falta de respeito. Então, eu acho que esse autocuidado, né, essa autorresponsabilidade, esse convite para a gente, de fato, assumir, né, onde nós estamos, assumir o nosso papel aqui como ser humano, né, não esquecer disso, é muito importante. Somos seres humanos, não somos robôs, fomos feitos para nos relacionar. Faz toda a diferença a presença, o abraço, a nutrição relacional, né? Então, é ter consciência. Hoje eu falo de consciência consciente. Porque ter consciência todo mundo tem. O mundo não está bom. Mas, nossa, você está vendo o que está acontecendo? Tá, eu tenho consciência disso, né? Mas eu não sou consciente o suficiente para mudar isso, né? Mesmo que seja em mim. A mudança, ela começa na gente mesmo, né? Eu acho que você perpetuar a gentileza é muito interessante, né? Uma vez eu ouvi uma história que isso eu falo no consultório às vezes. Isso. A pessoa estava com o carro parado, quebrou o carro e ninguém parava, ninguém ajudava, chovendo e tal. Parou um caminhoneiro que prestou ajuda. Levou ele até um posto de gasolina e lá ele falou assim, quanto eu te devo? Ele falou, você não me deve nada. A próxima vez que você vê alguém parado, você vai pagar ajudando a próxima pessoa. Ele criou uma corrente que talvez possa... É uma história simples, boba, eu vi na minha infância e eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente ajuda uma outra pessoa, não espere nada em troca, né? Apenas ofereça que
as coisas voltam, né? Então isso... E é uma teoria muito, muito bonita, né? A questão é a gente praticar isso, né? Exato. De dentro para fora, assim. O oferecer sem querer nada em troca, né? Porque isso está muito relacionado com a sua autoestima. Está muito relacionado, assim, com... Às vezes, o querer algo em troca é querer ser reconhecido por um terceiro, porque eu mesmo não me reconheço, né? Eu digo mais, eu acho que muitas vezes a gente está nessa correria louca, você não consegue enxergar que tem um carro ali parado. Você até ajudaria, não é esse o ponto, mas você não enxerga, você não vê. Aí você olha, mas você não vê, né? Você não vê, o negócio está aqui. E esse é um exemplo bobo que eu acho rotineiro, que eu fico reparando, é o trânsito. O trânsito está parado, tem uma pessoa querendo entrar na via, não vai mudar se você andar... Um minuto. É o senso de urgência, né? E essa pessoa, sabe o que é mais louco? Essa pessoa esquece que ela também é o trânsito de alguém, né? Sim. Que ela vai entrar numa outra via que ela vai precisar da preferência. Exato. Então Viver em São Paulo, como que a gente consegue buscar a felicidade? Onde está a felicidade? Primeiro, o que é felicidade? Paty? Acho que a felicidade... Gostei, Zé. Zé tá inspirado, né? A felicidade está dentro, né? Essa foi a pergunta que eu me fiz quando eu me mudei para São Paulo, né? Quando eu pisei aqui, eu falo que eu era uma mineira literalmente caipira, né? Totalmente bairrista, totalmente que vivia no meu mundinho, né? No meu churrasquinho mineiro, nos meus amiguinhos mineiros, assim, eu não tinha noção da dimensão de São Paulo. E quando eu me fiz essa pergunta, eu acho que eu comecei uma busca ali. E é tão engraçado que quanto mais eu busquei fora, mais eu entendi que estava dentro. Eu falo que a felicidade é um estado do ser, né? E é tudo aquilo que te conecta e que te faz sentir bem com você. Às vezes as pessoas atribuem a felicidade a coisas externas, né? O que eu ganho, aquilo que eu faço, os parabéns que eu recebo, eu acho que são pílulas, né, de felicidade. Mas quando a gente encontra esse estado interno do ser, a gente percebe que a felicidade é muito simples. Quanto mais eu sou, menos eu preciso ter, né? Quanto mais eu sou, menos eu preciso ter. Quanto mais eu sou, mais eu aconteço, né? Então, é um estado interno. Não adianta buscar a felicidade fora, porque se você busca ela fora, pode ser que ela vá embora um dia, né? E como você busca a sua felicidade? O que você faz para ser feliz? Eu busco a minha felicidade assim, me reconhecendo, sendo gentil comigo é uma delas, né? Então, quando eu me reconheço, eu respeito as minhas estações. Então, eu vibro na minha alegria, eu choro na minha tristeza. É possível ser feliz e triste, né? Por incrível que pareça, as pessoas acham que não. Mas é possível ser feliz e triste, porque se eu estou triste, porque algo aconteceu, eu posso continuar feliz porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei aonde eu estou, eu sei os caminhos pelo qual eu ando. Então, é um estigma, né? Assim, a gente querer buscar. Tem um curso em Harvard, né, que fala sobre a felicidade, inclusive. É um dos cursos mais procurados, ele tem lista de espera, inclusive. Então, eles falam muito dessa conexão neurológica, né, no teu cérebro, na busca da felicidade, principalmente, às vezes, através de sentimentos, né, que passam muito rápido. Mas tem esse incentivo da gente buscar essa felicidade existente dentro de nós. É possível. E é muito possível. Mas você sabe que eu acho que quanto mais a gente busca, mais ela escapa. Porque você está buscando, você perde ali o momento que você está feliz. Exato. Por isso que é um estado do ser, né? É um estado interno do ser. Mas eu acho que isso aí já é uma etapa mais além. Assim, primeiro a gente busca. Você entendeu? É aquela coisa assim, eu estou buscando e no final das contas está aqui, eu não estava vendo, né? Está bem aqui dentro. É aquele papo que a gente teve, agora a gente está fazendo, né, a propaganda dos episódios anteriores, que o objetivo não está na chegada, né? É o caminho. É o alpinista que está atacando o Everest,
ele tem 3 minutos para ficar naquela janela lá no topo. E às vezes ele tá sem fôlego, ele tá no seu extremo. Exausto. Ele não consegue nem aproveitar, mas o objetivo foi chegar, mas o aprendizado tá no caminho. Então a felicidade... questão é que quer chegar, mas não quer ir, né? Essa semana eu atendi um paciente, olha que doido isso. O paciente me procurou, foi encaminhado, ele tinha uma imagem suspeita na ressonância dele. Aí, o meu papel como médico é abrir umas possibilidades de diagnóstico. Eu não posso me furtar da necessidade de falar que a gente precisa investigar, mas não tinha um diagnóstico fechado. Então, no primeiro momento eu passei tranquilidade, olha, a gente vai investigar, vamos começar isso, eu preciso de tais exames, mas eu não quero que o senhor perca a noite de sono, porque a gente está aqui para te ajudar. Enfim, era um diagnóstico benigno, tudo bem, não cirúrgico, paciente super bem. E aí eu fui dando as notícias, né? Olha, excelente, exame bom. Ele abriu um sorriso, o olho ficou cheio de lágrimas. Eu falei, utiliza essa informação como uma mudança na sua vida. Viva cada momento como único. E ele percebeu isso. Talvez naquele momento ele possa ter observado, e tomara a Deus que ele mude, né, a história natural da vida dele. Né? Os hábitos. Então, assim, viva o momento. A vida é muito, né, fugaz. Eu brinco que é uma fumaça. Sim. Então a gente tem que aproveitar. Volta pro presente, né? Que é aqui, É. agora. Uma frase que eu vi também que eu acho que é interessante, assim, o futuro é ansiedade. Ficar pensando no futuro. O passado é depressão, você já não tem mais controle. O único momento que você tem um controle é o agora, é o hoje. E o futuro a nós não pertence. Então, acho que talvez esse seja uma chavezinha que a gente precisa virar. Eu acho também. E o futuro muda o passado, né? Então, muda. Dependendo das suas ações no presente, né? Você consegue entender aquele passado e você consegue ressignificar muita coisa. Então, pode ser uma oportunidade. Eu falo que nada está perdido, né? Se o ser humano tá de fato buscando se encontrar. As intenções são boas, a gente vai errar muito. Tem uma frase que eu gosto que é assim, erre com dignidade. Ninguém nunca acerta se não passa pelo erro. E a coisa mais engraçada que tem é o seguinte, se você acertar de primeiro, você vai falar assim, não, que sorte eu tive. Entendeu? E aí você erra, você fica puto, você fala, cara, eu errei, mas você errou 1000 vezes. E se você acerta rápido, você acha que você teve sorte. Então, assim, vamos ser amiguinho do erro? Vamos chamar o erro para tomar uma água, um café, né? E entender o seguinte, deixa ele ser o balizador do seu acerto. Quanto melhor você errar, mais perto de chegar você tá. Né? Então, bonito isso. Então vamos ter dignidade para errar, assim, porque vale a pena. Vale a pena. E no consultório, a procura maior é entre homens, mulheres? Como é que é isso? O homem tem mais resistência, a mulher ela fica mais tempo? Como funciona? Olha, tem uma coisa muito interessante sobre isso, assim. Tem mais mulheres, né? A busca ainda é mais feminina. E as mulheres, boa parte delas, assim, são mais abertas, né? À sua necessidade, né? Do porquê foi fazer terapia. Os homens geralmente chegam muito tímidos. Às vezes porque a esposa falou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Me mandaram, assim eu vi. Então, sabe o que foi? Fiz uma conversa com a minha esposa e ela falou para eu fazer 4 sessões. Né? Eu tenho uns assim que chegaram e estão até hoje. Mas é tão bonito o processo do homem, sabe? Assim, você vê tanta sensibilidade que vai se mostrando a cada sessão, sabe? E você vê muita dor. Porque eu acho que, claro, né, eu como mulher vejo as dores das mulheres, cuido disso, mas a mulher ela tem uma abertura, né, para falar da dor. Pelo menos ela fala mais em terapia sobre as dores que ela tem. O homem não sabe falar da dor dele, né? Pelo menos os que passaram no consultório. Então, à medida que você vai conversando com esse homem e ele vai começando a se perceber, ele vai entendendo que aquilo que ele sente é dor e não
é normal, sabe? Então, eu vi muitos processos e tenho acompanhado alguns homens no meu consultório, assim, que choram mais do que a própria mulher, sabe? No final das contas. E você costuma dar alta pro paciente? Falar, ó, o seu problema existencial está resolvido? Existe isso? Olha, eu costumo dar alta, mas eu falo o seguinte. Primeiro, eu penso assim, eu quero fazer terapia até 80 anos. Eu também. Eu falo que assim, eu jamais vou ficar sem terapeuta. Ah, Paty, mas você conhece tanto, você entende tanto? Eu falo, não tem problema, eu preciso pelo menos falar com alguém para eu me ouvir. Mas eu falo com o meu paciente o seguinte, você fica comigo 50 minutos por semana. Todo o resto você está na vida. Então, não é sobre mim, é sobre você, né? Quando você sentir que está pronto, você vai. Mas tem um ponto. A partir do momento que você se conhece, você sabe o momento de procurar ajuda novamente. Não negligencie. Saúde mental é silenciosa. Saúde mental é traiçoeira, né? Então, se eu não me tiro de vista, né? Se eu não me perco de mim, eu vou saber o momento de buscar novamente, ou fazer manutenção a cada 1 mês ou a cada 2 meses. Que seja com dinâmicas, que seja com, vou ligar para minha terapeuta e vou tratar pontualmente isso, né? Às vezes, né, as situações de vida acontecem. Você não está preparado, às vezes, para uma demissão, você não está preparado, às vezes, para uma separação. Então, eu tive alta e outras situações da vida aconteceram, então eu me permito, né, buscar essa ajuda novamente. E eu posso ter essa liberdade. Aliás, é importantíssimo o próprio paciente ter essa liberdade. Ele dá essa permissão para que ele possa entender no momento de fraqueza que ele não precisa estar sozinho. Ninguém precisa estar sozinho, né? A gente, mesmo nos momentos de dificuldade, você ter alguém ali para chorar junto com você e segurar nas tuas mãos faz toda a diferença, né? E a partir de que idade você vê a procura do paciente? Olha, eu trabalho com adultos, né? Apesar que eu tenho um único adolescente, mas o meu foco é adulto. Mas a terapia, assim, crianças, acho que principalmente, hoje em dia a gente tem uma série de crianças com TDAH, né? A gente tem o fato da separação dos pais, né? Então, são momentos importantes para a criança, apesar que a nova geração tem um entendimento muito diferente, mas é importante elaborar a situação, né? Mas a partir de 3, 4 anos, porque com 3 anos vai trabalhar desenho, né? Vai trabalhar a forma lúdica, o tipo de brincadeira que a criança faz, não é aquela terapia convencional de falar, né? Tem outras formas de se trabalhar também. O meu filho faz terapia, né? Eu acho que desde... tem muito tempo tem muito já, tempo, né? Desde 3 anos de idade. E assim, a clareza que ele tem... É lindo. É Faz lindo com ver. falar, não. Para falar dos sentimentos dele. Assim, eu não tenho essa clareza. Eu não tenho essa... Não sei nem explicar. É muito legal. E eles aprendem, assim, eu tenho uma coisa que eu falo, porque assim, eu cuido dos pais, né? Eu cuido da mãe, do pai. E os pais, assim, as mães que passam comigo, tem uma coisa que eu falo que é o seguinte: incentiva teu filho, valide, sabe? Trabalha a autoestima dele. Muitas das pessoas que estão no consultório hoje não têm autoestima, entende? Então, eles estão sem autoestima. Então, se você consegue fazer isso com uma criança, ele vai crescer um outro ser humano, né? Ele não vai depender tanto da opinião do outro. E uma outra coisa que eu falo também é o seguinte: as crianças, elas, quando você ensina para elas sobre as emoções, elas a reconhecerem as emoções que elas têm. O que você está sentindo? Você está chorando porque você está triste? Você está chorando porque você está com raiva? Principalmente a partir de 4, 5 anos. E valide as emoções, né? E valide as emoções. Gente, isso já é
É Eu tô- lindo eu de tô ver. aprendendo isso em casa porque eu tenho um filho de 3 anos. Então, muito valide, aplauda, incentive, né? A gente não teve isso, assim, boa parte da nossa geração não teve isso, porque, na verdade, a nossa geração fazia por obrigação, né? A gente era uma geração de né? Ou você é feliz ou você é triste. Você entende? Hoje você pode ser feliz e triste. A gente demorou anos para entender isso, Sim. né? Então, e hoje os pequenos já entendem isso, né? Aliás, os pequenos dão aula para a gente, Dão. né? Não. Patrícia, a gente tem que se despedir. Mas antes de despedir, eu sei que a Patrícia, a Paty, tem um projeto. E esse projeto é um projeto ambicioso, grande. Você comentou comigo, eu queria tomar a liberdade de saber o que é esse projeto. E eu sei que ele tem um embriãozinho também da minha amiga Gia aqui. Sim. O que é esse projeto social? Esse projeto eu falo que ele é a menina dos nossos olhos, sabe? Que ilumina nosso coração. Ele é um projeto que se chama Bem no Mundo e o essencial é invisível aos olhos. Na verdade, ele começou com uma fala da Gi, né? A Gi sempre teve esse desejo. A Gi, não sei se você sabe, mas a Gi é uma pessoa que entrega presentes no Natal, é uma pessoa que contribui de todas as maneiras, assim, faz doação. Se você falar, Gi, você tem que ir para o sinal de trânsito, né, para entregar algo para as pessoas, ela faz. Então, é muito lindo ver esse desejo dela de ajudar. E eu também tenho esse desejo. Eu faço do meu jeitinho, né? E também sempre contribuo. E num bate-papo, né? Eu e a Gi, ela falou: eu quero visitar as ONGs, quero entender o trabalho dessas ONGs, quero ver o que eu posso captar de doação. E eu falei: não, então, pera. Então, se você vai entrar com essa parte, eu vou entrar com a psicoeducação, porque eu acho que a psicoeducação para o mundo vai ser algo muito importante. E esse projeto começou a crescer, né? A gente está ganhando, né, na verdade, porque ele ainda é um projeto, ele é uma semente com brotos, vamos dizer assim, né, que vai florescer em breve. Vai. Mas a gente começou a ganhar colaboradores, né? Então a gente tem pessoas, consultores, a gente tem empresários que falam nesse primeiro momento de dar aulas com a gente, de ensinar também os jovens e a gente está muito feliz por isso, né, por contribuir e por poder dar essa oportunidade para as pessoas começarem, inclusive, né, a psicoeducação é isso, né, é a educação da mente, se reconhecerem, para que elas não se percam de si, né, porque o mundo está perdido, né, então se elas se perdem de si mesmo, não tem para onde voltar. Então, o Bem no Mundo é essa semente bruta que a gente está construindo agora. E a gente está muito feliz. Que orgulho. Eu tô emocionada. Eu sempre pergunto para o convidado se faltou algum assunto que seria importante a gente comentar aqui. Tenha liberdade de falar alguma coisa que o teu coração manda. Eu acho que o meu coração pede para dizer uma frase do Chico Xavier que fala o seguinte: aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Né? Então, se cada um cuidar de si, né, a gente está cuidando de todos. Né? Um pouco do lema que a gente aprendeu na pandemia, quando a gente precisou se proteger para proteger os nossos, né, e proteger os outros. Então, se cada um cuidar de si, a gente não vai ter o trabalho de cuidar do outro, porque a gente simplesmente vai contribuir com a forma que a gente pode. Então, eu queria deixar essa mensagem. Maravilhoso, Patrícia. Eu acho que no nosso foco principal da nossa coluna é qualidade de vida. Eu acho que qualidade de vida também reflete o espelho do outro, né? Então, se você não conseguir ajudar o seu próximo, com certeza você não vai estar bem. Então, acho que esse papo hoje foi muito sobre isso, né? Parabéns, Paty. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por esse tema que eu amo. E eu acho que é isso, né? Qualidade de vida. Né? A vida está muito pesada para a gente perder a nossa própria qualidade em viver.
Então, tudo que a gente falou contribui. Eu acho que a gente tem uma vida com muitas... Tem um ponto positivo, né? A gente tem muitas oportunidades hoje, né? A gente tem muitas formas de comunicar, a gente tem muitas técnicas, a gente tem muitas maneiras de se cuidar. Então, não percamos essa oportunidade, né? Para não sermos atropelados, né? E não perdermos a nossa qualidade de vida. Afinal de contas, você que é médico, né, sabe o quanto, né, uma vida saudável é importante, né? O quanto a doença instalada no corpo, ela modifica muita coisa na vida de um paciente, né? Sim. Eu não tenho nem palavras, você já percebeu, né? Nem sei o que dizer. Paty, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, papo muito legal. Antes da gente encerrar, uma pergunta. Quem está em casa que quer acessar a Paty, quais são as suas redes sociais? Como que o pessoal consegue te ver? Minha rede social é o @PatyPreta. Essa é a minha rede pessoal. E eu tenho o @Respira, que é a rede, né, de onde a gente fala de terapias funcionais, onde a gente coloca mais sobre as técnicas. O Respira, ele está nascendo, né? Eu não sou uma pessoa tão tecnológica, tão digital. Mas lá tem endereço, tem Mas tudo. lá tem endereço, lá tem o contato, né? E o Respira, a gente sempre coloca mais informações, o Respira é mais informativo, né? Então, a gente fala de terapias por lá, tem a Rê que me ajuda. Então, é lá que nós estamos. Muito, muito obrigado, viu? Nossa coluna podcast não pode deixar de agradecer a empresa Império, que tem nos patrocinado, auxiliado e incentivado esse programa, que busca, além de qualquer coisa, a busca da qualidade de vida. Muito obrigado. Nossa coluna hoje se despede com um papo muito legal. Se você gostou, não deixa de compartilhar, dar o seu like, divulgar para os amigos, para os inimigos, tentar melhorar um pouquinho e parar de te incomodar. Gi, obrigado, viu? Obrigado por ter nos apresentado uma pessoa tão especial. Imagina, Zé. Muito obrigado, pessoal.